ciclo de palestras do 5º Seminário de Educação Inclusiva de São Gotardo, realizado pelo Departamento de Inclusão da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de São Gotardo, teve continuidade no dia 11 de agosto, trazendo palestras sobre o tema. O segundo dia do 5º Seminário de Educação Inclusiva começou com um exemplo de superação. Com um belo sorriso no rosto e uma energia positiva irradiante, Carolina Cordeiro compartilhou a maternidade e a vivência com o filho Pedroca, o menino que sabia voar. Maternidade é como a gente vai fazer uma viagem, né? E a gente se programa para aquele lugar, a gente compra roupa como se fosse para aquele país e de repente a gente desembarca no outro, né? Que eu falo que existe a maternidade idealizada e depois a maternidade possível, porque não é aquela maternidade que a gente idealizou, mas ao mesmo tempo é um mundo tão novo e descobertas tão profundas que vai além da deficiência, né? Então a deficiência se torna muito pequena frente a esse olhar, a esse toque, a delicadeza que a deficiência pode trazer no outro, porque o Pedro, por exemplo, não fala verbalmente. E levar isso para as crianças nas escolas, para os adultos também, a importância de se fazer o silêncio para sentir o olhar do outro, a fala que não é falada, né? O andado através da corrida que eu corro empurrando ele, sem correr ele vai tão longe, né? Sem falar ele fala tanto. E o que isso pode contribuir para formar essa nova história da pessoa com deficiência, que eu acredito que a história da pessoa com deficiência é uma história de luta e uma história muito triste. E agora reverter os papéis. As pessoas com deficiência estão ocupando mais cargos, né, de chefia, elas estão se empoderando. A importância de estar lidando com naturalidade, sem deixar de ser respeitados os direitos. Então, assim, teve muita evolução até hoje, é uma evolução crescente, mas ainda há muito a se fazer. E quando você tem um filho com uma deficiência, a gente sente na alma o chamado, né? É o chamado de ir atrás, de buscar recursos para ele, mas não é só para ele. Então, tudo que eu vivencio, eu quero muito compartilhar com as pessoas. Carolina falou sobre a fundação do projeto Angel Hair e sobre a significação do projeto na sua vida e na vida de Pedro. Esse projeto inclui dança inclusiva, tem o livro infantil que eu publiquei, né, que chama Pedroca, o menino que sabia voar, e palestras motivacionais. Nas escolas públicas, a gente tem um projeto de lei de incentivo à cultura, onde a gente leva a nossa dança, né, e o livro, mostrando a importância de se ter um coleguinha, né, a importância de ter a diferença, que com a diferença a gente pode crescer cada vez mais. E nas escolas e as palestras nas empresas, nas instituições, para a gente ter um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas que têm alguma limitação, que a deficiência, muitas vezes, ela está no outro e não na gente, e que a única deficiência é a atitude negativa. Qual é a resposta das crianças com deficiência dentro do projeto que você tem desenvolvido? Nossa, elas se sentem empoderadas, assim, as crianças que se veem, que é cadeirante, ela fala, eu tô no livro, eu tô na capa do livro, né? Então, não é o Pedro, né? É o João, a Maria, são todas as crianças que estão ali sendo representadas, e isso, a autoestima melhora demais. Então elas pensam, eu posso correr também, eu posso dançar, né? Eu posso fazer um livro, eu posso estar no livro. E isso não tem preço, porque eu vejo o mundo através do Pedro, eu vejo todas as crianças. Então, assim, é como se a gente quisesse estender, além dos braços do Pedro, o significado, né? E que a forma não importa, né? Importa é a gente ir em busca de humanizar as pessoas para elas se tornarem melhores. E as crianças, porque através das crianças elas voltam para casa depois das apresentações nas escolas e conta, pai, eu conheço um menino que ele fala com os olhos, né? E eu acredito que as crianças que vão ensinar, e elas também quando crescerem vão ser humanos melhores, profissionalmente, lidar com as diferenças melhores do que nós, né? Porque é uma evolução histórica. Então, assim, é encantador e é uma via de mão dupla, porque o Pedro fica muito feliz, ele tem uma síndrome autoimune, ele não usa medicamento nenhum, ele come bem, dorme a noite toda. E
devido a esse projeto da gente levar a energia que ele recebe depois que a gente fala, faz muito bem para ele. E as pessoas que ouvem, cada um leva um pedacinho de cada. A gente leva um pedacinho no coração do outro e fica com todo mundo, assim. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar desenvolvendo isso, porque eu estou me realizando como mulher, né? Eu larguei minha profissão de geógrafa e hoje eu sou uma compartilhadora de ideias e de humanização. O promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude da comarca de Patos de Minas, Paulo Henrique Delicoli, foi o segundo palestrante da manhã e falou sobre educação sistêmica e intervenções humanizadas para o enfrentamento da violência escolar. Qual é a base da educação sistêmica? Olha, a base da educação sistêmica parte da premissa que nós somos únicos e que nós devemos respeitar o indivíduo tal como ele é, sabe? E então, nesse aspecto aí, quando a gente trabalha as 3 leis sistêmicas, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, né? Dessa reverência que os pais precisam receber dos filhos, de que os professores precisam receber dos alunos, dos que os filhos mais velhos, né, precisam receber dos filhos mais novos. Então essa hierarquia, esse pertencimento e a ordem do dar e receber norteiam o trabalho sistêmico dentro de uma relação humanizada, respeitosa, de modo que cada um encontre o seu lugar, né? A pessoa, quando ela encontra o seu lugar, seja na família, seja na sociedade, dentro da escola, então ela caminha com naturalidade, resgata a sua personalidade, ou às vezes constrói essa personalidade que ainda não foi construída, de modo que ela consegue encontrar a sua adequação existencial. É um processo muito interessante, né? Quando eu falo isso, porque eu também vivi uma experiência sistêmica. Eu fiz esse movimento dentro de mim. E é curioso que cada pessoa que passa por esse processo de capacitação consegue sentir esse movimento de uma maneira muito natural dentro de si. No ano passado nós vimos isso com muita clareza. As pessoas que foram participar da capacitação acreditavam que estavam ali para adquirir conhecimento, obter informações para ajudar os outros. Mas na realidade elas que foram ajudadas ali e descobriram algumas feridas que nem sabiam que tinham, né? Doía, mas nem sabia que tinha. Então isso foi muito interessante e é algo que acontece com muita naturalidade dentro desse trabalho da educação sistêmica para a vida. Qual tem sido o resultado desse trabalho dentro das escolas? Olha, a gente tem observado, né, nessa avaliação preliminar uma satisfação maior dos professores, dos alunos, seus pais. Então, o ambiente escolar passa a ser um ambiente muito mais harmonioso, em que eu vou para aquele ambiente com muito mais alegria, com muito mais prazer, né? Eu estou satisfeito de fazer parte, aquela história do pertencimento, eu estou satisfeito de fazer parte daquele grupo, né? Aquele grupo já me aceita, já respeita as minhas limitações, principalmente quando estamos discutindo em um seminário, né? Um contexto de inclusão, né? Um contexto de inclusão. Apesar de falarmos muito sobre inclusão, mas nos gestos concretos eles ficam a desejar, em vários aspectos, seja com relação ao portador de necessidades especiais, seja com relação a alguma pessoa que carrega dentro de si um destino difícil. E aí qualquer um de nós, seja o portador de necessidades especiais ou aquele que tem um destino difícil, né, ele tem o direito de ser feliz, de ser reconhecido pela sua comunidade. Lucas Welles, educador e terapeuta sistêmico, encerrou o ciclo de palestras trazendo outra perspectiva da educação sistêmica. Abordou alternativas e soluções para as demandas escolares. Eu vou falar um pouquinho especial sobre a educação sistêmica, que é esse novo olhar para essa realidade que é a escola. A escola já não é a mesma de antes, né? Hoje os alunos são praticamente autodidatas e se a gente permanecer nessa postura de que o professor está ali para impor coisas, a educação ela não vai funcionar, o aprendizado não vai acontecer. Então a gente vai olhar com respeito para a família dos alunos, para aquilo que ele traz, para o pai, para a mãe, uma concordância muito profunda com o aluno exatamente como ele é.
Quais são as principais demandas escolares que você vai tratar na sua palestra? Na verdade, nós vamos tratar hoje a postura do professor, né? O olhar dele em relação à sala de aula, aos alunos, aos pais, porque tudo começa através de mim, né? Então ninguém dá o que não tem. Então, trabalhando a postura dos professores, eles vão poder começar a atuar um pouquinho com esse trabalho, que é a educação sistêmica, com a finalidade de seguirem mais leves na profissão de educar. E qual que é o papel da educação sistêmica na inclusão? A educação sistêmica, no geral, ela olha para o todo, né? Como o próprio nome já diz, sistêmica, né? Ela engloba a todos, todos fazem parte. E em relação às crianças especiais, né? Os alunos que possuem alguma deficiência, a primeira postura de não ter é a dó, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, coitado, olha para essa criança, tadinho, vou ter que fazer diferente. Não, todos fazem parte, todos são iguais, né? Da mesma forma, cada um do seu jeito. Então, trabalhar esse olhar de muito respeito e perceber que ele tem muito a oferecer do jeito dele. Você tem alguma coisa assim que você acha mais importante para dizer para as pessoas e que você vai abordar na sua palestra? O movimento mais importante é o nosso de dentro, né? Primeiro a gente se trabalha para depois eu talvez tentar passar aquilo que eu consegui para o outro, né? Então nós vamos trabalhar hoje muito pessoal, a nossa relação com a nossa família, com os nossos pais e com os nossos ancestrais.